Amém. Deus continue nos abençoando. Amém. Nós vamos se pôr de pés, por favor. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 28. Leremos a partir do versículo 15 até o 22, né? Gênesis capítulo 28, versículo 15 até o 22. E eis que estou contigo, e te guardarei, por onde quer que fores, e te farei tornar a essa terra, porque te não deixarei, até que te haja feito o que te tenho dito. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e o pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. E Jacó fez um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer, e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Oremos. Jesus é uma realidade incontestável. A tua palavra, ela é pura, verdadeira e justa. Senhor Jesus, todo aquele que puder crer e se afirmar-se nela é próspero, é abençoado, é bem-sucedido, Pai. Senhor, dê-nos nesta noite o pão que cabe a nossas almas, pois confiamos em Ti e cremos nisto, que seremos alimentados de bico a bico, de coração para coração, de alma para alma, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós Te agradecemos. Amém, Jesus, amém. Podem se assentar, irmãos, por favor. Há um amigo verdadeiro, Cristo Senhor, que sofreu sobre o madeiro a nossa dor. Este amigo agonizante, padecendo pelo mundo, patenteia amor.
vida eterna é conhecê-lo, Cristo Senhor. Quem quiser depressa venha ao Redentor. Por nós outros derramava o seu sangue, pois amava os perdidos que chamava. Que grande amor! Ontem, hoje, para sempre, Cristo Senhor. É o mesmo bom amigo do pecador. É maná para o deserto, guia no maior aperto, seu socorro sempre é certo. Que grande amor! Seu socorro sempre é certo. Que grande amor! Amém. Amém? Graças a Deus. Muito bem. É muito bom você cantar, falar, pregar, ouvir. Melhor é viver. A palavra, a mensagem, a Bíblia, ela não é só para ser ouvida, crida, ela é para ser vivida. Se você vive a palavra, é o maior tesouro que você pode obter de segurança em sua vida, porque nem todos podem viver aquilo que ouve, viver aquilo que canta, viver aquilo que fala. Então, quando você vive, é o maior tesouro que tem. Isso significa que tem um Deus dentro de você, te estimulando, te inspirando e te ungindo para aquilo. Não é mesmo? Agora eu gostaria de ter um pensamento assim: a revelação que recebeste fica em vós. A revelação que recebeste fica em vós. Quando se trata de revelação, hoje o mundo religioso, eles fazem um quadro, um cenário de revolucionistas. Eles se tornam os projetadores de agitação com as suas revelações. Enquanto que Deus não. A revelação de Deus
ela não causa agitação. É o contrário. A revelação de Deus causa segurança. Você sabe, quando Deus revela-se a si mesmo a um indivíduo, a uma pessoa, ela é uma pessoa firme, ela está estabelecida, ela perde os seus próprios desejos, ela perde as suas próprias ideias, ela se torna uma pessoa dominável. Deus domina ela. Ela está descansada, porque ela tem obtido uma revelação de Deus. E você sabe que revelação é fé. Revelação é fé. E a fé, ela não se agita, ela não se exaspera. A fé, ela descansa. E mais, ela não descansa em sintoma. Ela não descansa em emoções. Ela não descansa em arrepios. Ela descansa só em uma coisa: na palavra. Na palavra de Deus. Nós lemos aqui esse texto, onde fala sobre Jacó. Você vai ver que Jacó, ele sabia muito bem que aquilo que lhes havia acontecido era de Deus. Porque você vai ver que o próprio Deus apareceu para ele quando ele estava dormindo em uma escada celestial. Deus estava em cima da escada. E ali então Deus falou com Jacó: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, sou o Deus de Jacó, o teu pai, e ele disse: essa terra que você está deitada, eu te darei. Ele estava deitado ali. Eu te darei, desde o ocidente até o oriente, desde o norte até o sul. Deus deu para ele esta palavra, e ele creu naquilo, e ele assegurou naquilo dali. A primeira coisa que você vai ver é que Jacó voltou, falou de volta para Deus. Ele disse que, se em paz tornar a casa de meu pai, e o Senhor será o meu Deus, e essa pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus. Pequena pedra. Revelação. Revelação. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo.
Ele se afirmou naquilo dali, irmãos, de tal maneira que nada pôde frustrar a revelação que Jacó teve naquela promessa. Por mais que ele esteve uma vida assim meia tempestuosa, meia frustrada de um crente, mas ele estava suposto a permanecer com a palavra. Por aí nós podemos tirar. Jacó, ele já vinha de uma luta, de uma batalha, ele já tinha adquirido, em outras palavras, o batismo e a bênção, que era primogenitura e a bênção. E ele ainda estava levando uma vida de Jacó, levando uma vida de Jacó. Você vai observar que as coisas não é você que o faz, é Deus que faz. Quando Deus faz, as suas próprias coisas, elas são desfeitas. Enquanto Deus não faz, as suas permanecem de pé. Isso é verdade. E você tem uma fé que Deus está te abençoando. E está mesmo. Está mesmo. Mas a sua vida é a de Jacó. Uma hora Deus encontrará com você. Correto? Você vai observar que Jacó, depois que tinha obtido a primogenitura e logo então a bênção, ele teve que fazer esta viagem sendo Jacó. Ele não era outra coisa. Ele tinha recebido a primogenitura, tinha recebido a bênção e ainda continuaria Jacó. E Deus era responsável por ele, porque na verdade a bênção que Deus tinha dado a Abraão seu pai, a Isaac seu pai, tinha dado para ele. E Deus não tem duas bênçãos, Deus só tem uma bênção, ou seja, a bênção. Que esta é a que ele dá para filhos. Agora as bênçãos ele dá para muitos, ele dá para muita gente as bênçãos. Mas a bênção ele só dá para filho. Quando Deus te dá esta bênção, Deus não te abandonará. Ainda que você seja Jacó. A bênção te assegura, porque ela não fala de uma palavra composta, como mais de uma, mas ela simplesmente é uma palavra na simplicidade, a bênção. Que ele não dá para outra pessoa a não ser para filhos.
Jacó, com essa bênção, ele garanhou as bênçãos, muitas bênçãos. Ele obteve várias promessas, continuando Jacó. E você sabe, esse nome Jacó, ele quer dizer trapaceiro. Trapaceiro, enganador. Você tem que ter muito cuidado com os Jacós. Muito cuidado. Entende? A melhor coisa que você deve fazer é ficar um pouquinho receoso dele. E não vai persegui-la não, porque se você perseguir, você está em mais lençóis. Você vai ver que Jacó, com tudo isso que ele tinha, ele aplicava golpes terríveis. Por fim, ele foi e enganou até o seu parente Labão, que por sua vez o seu sogro. Adquiriu fazendas, tudo na base da jacozada. É claro, Deus estava com ele. Deus estava com ele. Enquanto ele tinha esse nome de Jacó, ele estava fazendo o que fazia e Deus vindicava aquilo. Porque ele não era Jacó porque queria ser Jacó. Ele nasceu sendo Jacó. Mas por predestinação, ele era Israel, um príncipe, um homem que lutou com Deus e com os homens e venceu. E por causa disto, ele teve uma revelação inconscientemente, que ele era capaz de possuir o que ele quisesse, porque Deus era com ele. Eu não estou dizendo isso para você ser Jacó não, viu? Eu não quero nem chegar perto de ser Jacó. Eu quero ser o que sou. Quanto mais firme, mais estabelecido, eu quero mais ser. Entende? É um perigo você querer ser Jacó. Você pode ser um Jacó e não ter misericórdia para você. Porque o que mostra é a predestinação. E então você vai ver que Jacó tinha revelação. Jacó tinha revelação. Porque a revelação é tirar o véu, é se manifestar, é mostrar, é vindicar aquilo que você creu. E Jacó tinha, mesmo sendo Jacó, ele tinha revelação. Quem é que colocava no coração de Jacó de pegar aquelas varas de álamo
e fazer com que ela fosse toda colorida e colocasse no coxo para as ovelhas, as vacas, mais bonita, prenhas, os seus filhotes saíssem da cor daquela vara. Jacó podia fazer isso? Então você vai ver que era Deus. Por isso que Deus disse que não abandonaria ele. Quando todas as famílias da terra seriam benditas. Afinal de contas, você vai ver que depois que Jacó saiu da casa do seu sogro e foi embora com a sua família, com a sua fazenda, com todos os seus animais, ele encontrou com Deus no caminho, antes de cruzar o seu Jordão. E Labão tentou perseguir. O que Deus disse? Não persegue Jacó. Fizeram ali um pacto, um altar, um contrato, que Labão nunca mais ia perseguir Jacó, e nem Jacó a Labão. Agora você vê como que Deus trabalha com um filho, irmãos. Por isso que você nunca deve ficar Jacó e Jacó e Jacó. Você deve sair dessa condição de Jacó. Porque não é Jacó só porque faz trapaça, não. Às vezes você é um Jacó que não faz trapaça, mas é um Jacó. E é ridículo isso não te dá muita estabilidade. Porque uma pessoa ainda que está nessa situação, ele tem medo. Ele não tem verdadeira firmeza. Ele não tem uma verdadeira convicção. Ele não tem uma determinação de confiança. Quando Jacó estava retornando para casa ou para sua terra, ele estava com medo do seu irmão, que estava do outro lado com uma gana decisiva para pegar Jacó e estraçalhar. Até o ponto que ele temeu o seu irmão, que ele mandou tudo que ele tinha na frente, filho e tudo mais. Aí ele sentiu uma necessidade. É isso daí que eu digo. A primogenitura e a bênção te leva a sentir uma necessidade de Deus. É isto que te leva a isto. Não te deixe descansado. E estas palavras, elas devem ser consideráveis. Porque na verdade ela tem um curso, um tempo. Que você pode continuar com aquilo até o dia que Deus quiser. Quando Deus não quiser mais, você não pode ser mais aquilo. E ele chegou àquele momento que ele teve que descer no Val de Jaboque, cair de joelho, desesperado, clamando por misericórdia, por graça, para tirar ele daquela condição miserável de Jacó.
Você vê o que a revelação faz no verdadeiro crente? Ele sente necessidade de Deus, que ninguém pode fazer para ele, só Deus. E lá, quando ele se pôs de joelho, Deus apareceu para ele. E ali então ele travou aquela luta e lutou com Deus. Ele não lutou contra Deus, ele lutou com Deus. E até que Deus deu para ele um sinal. É isso que faz a sua mudança na sua vida. É o sinal de reconhecimento daquela bênção que você recebeu. Deus te dará o sinal. Não é só a bênção. Você tem que ter uma vindicação daquilo. E você, para ter e receber isso, você tem que lutar. Como Jacó lutou. Agora não é eu, não é você. É aquela bênção que você possui por dentro. É a primogenitura. Quando essa primogenitura é dada a você por revelação, a bênção também é. E quando a bênção é dada a você por revelação, o sinal virá. Mas quando isso é dado por circunstâncias, interesses próprios, desejos secundários, o sinal nunca virá a você. Deus deu o sinal para Jacó. Quando esse sinal entrou ali em Jacó, Jacó não era mais o mesmo que era antes. O seu nome de Jacó foi mudado para Israel, que quer dizer um príncipe, que lutou com Deus e os homens e venceu. Pronto, um vencedor. Agora não tem mais nada que pode frustrar a fé desse crente. Nada mais. Quando Jacó entrou no meio da família, ele estava com um sinal na sua coxa. Ele estava andando diferente. Ele não estava andando quando ele entrou para lutar com Deus. Ele não estava andando daquele jeito quando era Jacó. Agora ele andou diferente. Parece que ele estava sozinho, mas ele não estava. O sinal estava com ele e nele. A vida dele mudou. Até o andado de Jacó mudou. Agora não era mais aquele andado de trapaceiro. Agora ele tinha um domínio sobre o domínio. Ele tinha uma autoridade. Ele tinha um poder. A força estava em Jacó agora. Os seus inimigos tinham que cair prostrados aos pés dele, ou então render-se a ele. Você vai ver que o seu irmão estava irado, odiando a ele, ia matar, se tornou o quê? Amigo. Abraçou ele, chorou e até prometeu para ele ajuda. Ele disse: não, eu não preciso, meu irmão, eu não preciso da sua ajuda. O seu irmão foi para cá e ele pegou para cá. Um foi para o norte, outro pegou para o sul. É desse jeito que é o cristão, irmãos.
ele toma a palavra de Deus e não mais a dos homens. Por quê? Porque ele tem procedência, ele tem as suas raízes da predestinação. Aleluia. Ele anda por aí, você não dá nada por ele, mas ele é importante. Ela é importante. Ele tem profundidade, raízes. E você vai ver que aquela bênção que foi dada a Abraão, aquilo passou de Jacó, de Abraão para Isaac, de Isaac para Jacó, e veio para Davi, veio vindo. Se toma Apocalipse, vamos tomar Apocalipse. Veja Apocalipse para você ver. De onde vêm essas raízes? De vencedor. De vencedor. Apocalipse 5. Ele disse bem assim, ó. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos, e vi um anjo forte brandando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E chorava muito, e eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. Esse livro, irmãos, é o que está tudo que nos pertence. É nesse livro. Veja. E disse-me um dos anciãos: não chores. Olha aqui. Eis aqui o leão da tribo de Judá. Olha aí. Quem era Judá? Judá era um filho de Jacó. E Jacó era filho de Isaac. E Isaac era filho de Abraão. Vê? Vamos lá. A raiz de Davi. Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então você vê, irmãos, aonde vem a profundidade do verdadeiro, ou a verdadeira semente de Abraão. Quem era Judá? A Bíblia nos mostra que o cetro, ele não poderia sair da casa de Judá. O cetro era dado ao legislador, aquele que tira a lei, impõe leis, aquele que pode fazer o que quiser. Aquele caso, aquela história de Judá, você vê aquela história de Judá. Judá entregou aquele cetro uma vez para sua nora. Ele foi enganado, ludibriado. Veja o que esse cetro faz. A nora de Judá, seu filho mais velho, tinha morrido e não tinha deixado descendência. E Judá só tinha um filho para casar. Aí então
ele prometeu a ela que quando ele chegasse na idade de casar, casaria com ela. Certo é que o rapaz chegou e ele deu para outra casada com ele e deixou a nora. Ela ficou revoltada, porque ele tinha que suscitar descendência, porque o seu irmão mais velho não tinha deixado descendência. E ela ficou brava. Aí um dia Judá foi para a cidade para poder, era o dia de vender as coisas, tudinho, dia de festa, etc. Aí disseram para ela: ó, Judá está na cidade hoje. Você sabe o que ela fez? Ela tirou o vestido de viuveza, ela tirou o vestido de como é que é aquele vestido de preto, né? Que é o vestido de quem morreu, alguém que morreu. Então você veste aquele luto, o luto. Ela disse: tá, eu vou pegar ele. Tirou o vestido de luto e vestiu o vestido de prostituta. E foi lá para a praça. E Judá ia passando por lá e achou essa prostituta lá. E certo é que ela concebeu de Judá. E Judá não tinha dinheiro para dar para ela. O que ele fez? Entregou o seu manto e o seu cajado, que era o seu cetro. Porque ele disse: olha, eu vou te trazer um cabrito e vou te dar de presente em troca disso daí. Ela falou assim: então você vai me deixar uma garantia, porque eu não vou confiar não. Já tinha prometido um filho, o mais novo, para casar com ela, não deu, agora e agora? Não vou confiar não. Você me dá esse manto seu aí, esse lenço e esse cetro. O cetro de Judá, como disse a Bíblia, o cetro não redará da casa de Judá, porque é o cetro do legislador. Agora ficou com a prostituta, no linguajar de Judá. Ele voltou em casa, falou para o seu servo: leva lá um cabrito para ela e pega o meu cetro e o lenço, que ficou lá. Ela chegou lá na praça, onde ele disse, caçou, falou pelas pessoas: cadê a prostituta? Não, não tem prostituta não. Não existe prostituta nesse lugar. Não existe não. Aqui não tem prostituta não. Aqui só tem gente de boa fama. Ué, não achou. Voltou e falou para Judá. Passado os dias, os meses, lá a nora de Judá aparece com seu ventre volumado. Uma viúva gestante? Não, essa mulher está errada. Falou para Judá: Judá, a sua nora está gestante. E agora, o que faz com ela? Judá disse: entrega ao sacerdote e manda apedrejar. Porque na verdade ela é uma adúltera. E de acordo com a lei, os adúlteros têm que ser apedrejados e mortos. Pegaram ela, levaram e disseram para ela: olha, você tem a última chance, você faz o seu último pedido. Ela disse: tudo bem, eu quero falar. Aí ela pegou, tirou o lenço e o cetro, falou assim: olha, eu quero que você chama o dono desse cetro e o dono desse lenço. Levaram para Judá. Judá olhou assim, balançou a cabeça e disse: ela é mais sincera do que eu. Solta ela. Vê?
ela adquiriu 2 filhos gêmeos. Então o cetro, irmão, é uma coisa finíssima. E Judá, ele é o que aqui? A Bíblia está falando. O leão da tribo de Judá. A tribo de Judá. Israel tinha 12 tribos, e entre elas estava a tribo de Judá. E esse leão saiu da tribo de Judá, que é a raiz de Davi. Ou seja, a raiz quer dizer os seus ancestrais, a árvore genealógica, que veio de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Judá, chegou a Davi, de Davi veio Cristo. Que é o que agora nós estamos obtendo, essa tremenda revelação. Essa revelação, quando você pode olhar isso através dos olhos da fé, você é bem-aventurado. Não através do intelecto, conhecimentos humanos que você aprendeu de outro, decorou as coisas, aprendeu a fazer as coisas corretas, porque viu outro fazer. Não, é quando você tem essa coisa ancorada na alma, lá na raiz da predestinação. Isso te sustenta, isso te assegura. Não importa o que vai, o que vem, o que acontece, é uma revelação. Não é para quem quer, não é para quem corre, é para quem Deus tem predestinado. Quando você recebe isso por revelação, você está escondido, você está em um lugar oculto. Nada mais para você é um mistério, tudo foi desvendado. Você não é aquilo porque veio outro ser, não. Você não prega porque veio outro pregar, não. Isso aqui você não aprende. Isso daqui é revelação de Deus. Isso é quando Deus entra em você, mora em você, entroniza dentro de você, e dali Ele manifesta os seus pensamentos. Aquela coisa dentro de você te sustenta. É o cetro de Judá. O cetro do legislador. Ele assentou no trono, e ali aquele cetro te governa para cá, para lá, te guia, te dirige. Ele não se arreda da casa de Judá. Aí você vê esse crente firmado, estabelecido. Romanos 8, verso 1 e 2. Portanto, agora nenhuma condenação há para aquele que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Porque a lei de vida de Cristo Jesus vos libertou da lei da morte e do pecado. Oh, irmãos, que coisa! Deus revela-se a si mesmo a você. Você não é um papagaio
para falar o que o outro está falando sem saber o que você está falando. Você tem consciência. Quem prova isso é sua vida. Aleluia. Ora vem, Senhor Jesus. E agora nós temos recebido isso através dele. Deus mesmo se fez carne. Ele não mandou um filho, ele não mandou um anjo, ele não mandou um arcanjo. Ele mesmo desceu aqui, a raiz de Davi. Ele desceu aqui. Ele mesmo que deu a promessa para Abraão, para Isaac, para Jacó, para todo Israel. Ele mesmo se fez carne. Morreu, foi sepultado, ressuscitou, voltou na forma do Espírito Santo e habita na semente de Abraão. Revela o seu segredo para esse filho. Por isso que esse filho obedece a palavra de Deus sem precisar de forçar nada. Nada. E ele conhece a palavra. Não é mesmo? Deus voltou, habitou na sua igreja. Vejam, a mensagem da divindade explicada. Parágrafo 151 e o 152. Mombrana diz assim: quando Deus no dia de Pentecoste desceu, a Bíblia diz, línguas de fogo se colocaram sobre cada um deles, e ele, línguas como de um fogo, pequenas chamas. Era essa coluna de fogo, a coluna de fogo, que guiava Israel no deserto e que estava lá com eles. Mesmo Deus, só separando-se individualmente entre o povo, de modo que fizéssemos irmãos. Você vê o que faz o Espírito Santo na sua igreja? Em seus filhos, irmãos. Agora, se você sabe, um irmão para com outro irmão no estado natural, no estado físico, é muito afetuoso. Muito afetuoso. Agora, se é assim no estado físico, multiplique isso. No estado espiritual, irmãos, multipliquem 10 vezes 1000. Como que cada um de nós devemos ser uns com os outros. Sermos irmãos, se é que Cristo está em vós. Vejam, naquele dia vós sabereis que eu estou no Pai, o Pai em mim, eu em mim e vós em mim, e nós somos um. Somos um, nós somos um, não divididos. Eu não posso, irmão, como? Eu tenho que crer em você. Eu tenho que confiar em você. Você tem que crer em mim, você tem que confiar em mim. Como eu posso descrer de você? Quando essa mesma coluna de fogo que está dentro de mim está dentro de você.
Você tem que entender uns aos outros e saber que as nossas vidas é um mistério desvendado. É um mistério revelado, que só outro que tem a revelação sabe o que está naquele irmão, que está nessa irmã. Aquele que não tem, ele não sabe. É um mistério para ele, é um segredo. Por isso que ele age, atua, se comporta de uma forma diferente. Ridicularizam, criticam, zombam, difamam. Ele não sabe o que está ali, mas o que sabe, não. Entende? Agora Deus Jeová, aqui em cima, não poderia tocar a raça humana. Não poderia, ninguém poderia chegar nele. Ninguém. Por causa da sua própria lei de santidade. Deus Jeová se tornou pecado por nós, pagou um preço para que o mesmo Deus Jeová pudesse vir e viver em nós. Aleluia. Isso é através da fé, revelação divina. Isso não é para todos, isso não é para multidões, isso é para a minoria. Deus viver em nós, Deus sobre nós, Deus conosco, Deus em nós, não três deuses, um Deus. Os professores ficam loucos tentando explicar isto. É uma revelação. Começa por aí. Começa por aí. Tem que ser revelado a você. Não é mesmo? Então isso parece tão simples, mas não é. Não é. É simples para os simples, mas para os inteligentes, os espertos, os astutos, é uma confusão. Eles não podem entender estas coisas, porque é uma revelação, e isso é só Deus que revela aquele indivíduo. Não há grupos, aquele indivíduo. E hoje eles fazem uma confusão, aquilo vira como uma fumaça dentro de uma garrafa na cabeça deles. Você já viu? Acende um palito de fósforo, joga lá dentro e tampa a boca. A hora que aquele palito apaga, você só vê o fumaceiro assim, dentro de uma garrafa, né? Fica desse jeitinho na cabeça dessas pessoas espertas, sábias, inteligentes. É a verdade? Só Deus revela, irmãos. Outros ainda faz porque vê outros fazer. Você sabia disso? Outros faz porque vê outros fazer. Mas aquele que faz por revelação, Deus entra nele e revela-se a si mesmo a ele. A vida dele é mudada, até o ponto que aquele que gostaria de ser como você, ele diz: mas eu gostaria de ser assim. Eu gostaria de viver a vida que esse rapaz vive. Eu gostaria de viver a vida que essa moça vive. Eu gostaria de viver a vida que esse homem, essa mulher vive. É Deus que o faz. Jesus disse aqui em São Mateus capítulo 11, o verso 25, 27, 26 e 27, ele disse bem assim, olha como ele alegrou. Ele se alegrou.
Ele diz: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste as coisas aos sábios e instruídos, e as revelastes aos pequeninos. Quanto mais essa pessoa ela é desprovida do mundo e das coisas do mundo, mais Deus gosta. Mais Deus gosta. Mais Deus gosta. Você dá uma olhada na Bíblia e na mensagem, busca para você ver. A maior parte das pessoas que compõem o corpo da noiva são pessoas simples. São pessoas humildes. E mesmo os discípulos de Jesus, eles eram homens sem letras, indoutos. Deus gosta dessas pessoas. A predestinação, irmãos, é que segue isso. Isso é predestinação. Não é porque você quer ser assim. Às vezes você luta. Você luta para ser um advogado, você luta para ser um juiz, você luta para ser isso, para ser aquilo, e não tem jeito. De repente algo cruza o seu caminho, você é um cristão, é um filho de Deus, é uma filha de Deus, é uma pessoa simples, humilde, pequena. Deus revela-se a si mesmo a você de uma forma tão fácil, não é mesmo? Sim, ó Pai, porque assim te aprove. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. É uma revelação. Essa coisa vem por predestinação. Não é por ser esperto, não é por ser inteligente, não. Intelectual, é por predestinação. Quando isso cai ali, irmãos, aquilo domina o seu ser. Domina a sua vida. Domina tudo o que você é. Não é mesmo? Eu vou encerrar. Eu tinha mais coisas, mas meu tempo não dá mais. Eu vou encerrar com isso daqui. O sexto selo, parágrafo 246 ao 249 e o 404. Ele disse aqui: Jacó tinha primogenitura. Não é isso correto? Amém? Mas com certeza ele foi um pouco trapaceiro com aquilo ali. Ele desceu e enganou seu pai, ele enganou sua irmã, seu irmão, ele fez tudo. Mas mesmo assim, legalmente, completamente, ele a tinha, porque Esaú havia vendido a primogenitura. Mas então, quando ele desceu ali para trabalhar para o seu sogro, ele colocou aquelas varas de álamo na água para fazer com que aquelas reses prenhas produzissem os bezerros malhados. Você sabe que tudo que ele fez assim foi para ganhar dinheiro. Jacó. Por isso eu disse, tenha muito cuidado com essas jacosadas que nós temos, hein? Essas pessoas jacosadas aí que gostam disso. Às vezes põe dinheiro em outras coisas. Põe outras coisas no lugar do dinheiro. Põe outras coisas no lugar do dinheiro. E agora observe. Agora ele
foi expulso do meio do seu povo. Não aguentamos mais esse homem. E agora isso é um tipo do judeu agora. Ele é um agarrador, um agarrador de dinheiro. Não importa como ele o vai conseguir, ele obterá. E ele esforçará vivo para consegui-lo. Ora, você sabe disso, ele é um pouquinho trapaceiro, isso é tudo. Rapaz, não negocie com ele. Não negocie com ele. Ele te apanhará. Rapaz, sim senhor. Por quê? Ele tem que ser assim, porque é o tipo do espírito que está dominando. Espírito de Jacó. É um crente que você não pode ter muita confiança nele, não. Mas eu sou seu irmão, eu sou sua irmã. Eu sei que você é meu irmão. Sei que você é minha irmã, mas calma lá. Porque você é meu irmão, a minha irmã, é que nós temos que fazer as coisas bem certas. Bem correto. E, do mesmo modo que aqueles reformadores não podiam compreender estas palavras, porque o Espírito que lhes foi enviado foi o Espírito do homem. Então você pode ver que uma pessoa assim, ele está com esse Espírito. O Jacó ainda está com esse Espírito do homem. O Espírito do homem é terrível. Você sabia disso? Você sabe quem é o tipo do espírito do homem? É Rubens. É o primogênito de Jacó. O primogênito. Ele perdeu a primogenitura porque não era de confiança. Ele perdeu a primogenitura. Todo homem, ele é de pouca idade e de muita inquietação. A Bíblia diz: ele é como as águas. E Rubens perdeu a primogenitura porque ele manchou o leito do seu pai, traindo a confiança do pai dele. Rubens é o tipo do homem, o espírito do homem. Faz tudo quanto é tipo de trapaça. E era dessa forma. Agora nós estamos vivendo em um tempo tão elevado, irmãos. Nós estamos vivendo, não é na era do homem, nós estamos vivendo na era da águia. Essa é a era da águia. Estamos já na consumação disso. As águiazinhas já se posicionou. Não brinque mais, não. Agora tem visão de águia. Ou seja, revelação. Não é mais no tempo de reformadores. Agora é o tempo da revelação, a águia. E ainda mais, estamos vivendo numa era da águia. Você sabe que ali, a era de Éfeso, dentro daquela era de Éfeso, havia a era de Pentecoste. A era de Pentecoste, que era exatamente a igreja pentecostal, que era constituída de poucos membros, que foi exatamente o modelo da águia Jeová. Eram os frutos daquele grão da primícia, que foi plantado, apodreceu, viveu, foi vivificado, e voltou e produziu seus frutos, a sua colheita. Em quem foi que veio o Espírito Santo no dia de Pentecoste? Foi aos filhos. Foi aos filhos. Aquilo dali estava em 120 pessoas, confinado dentro do cenáculo.
que era exatamente a verdadeira semente do grão da primícia. Depois que eles saíram do cenáculo, ali que caiu o dia de Pentecoste, aí foi acrescentando números de pessoas, mas lá dentro do cenáculo só tinha 120, que foi aonde a coluna de fogo desceu. Jesus entrou neles, que foi uma igreja padrão, modelo, a forma que deve ser a noiva, os eleitos. E nós estamos vivendo em uma era de Laodiceia, e dentro dessa era e fora dessa era, é a era chamada era da noiva, dos eleitos. Esses que estão dentro desta era, não é que formou geograficamente, ou um curso de tempo, não, é o Espírito Santo que formou esta era da noiva na noiva. Ela vive a vida do noivo, o caráter dela é o caráter do noivo. Ela é separada, ela já está vivendo a atmosfera de arrebatamento, ela já está pronta, preparada. Correto? Não é esse pessoal que vai para cá agitando, dividindo, fazendo tudo, não. A noiva, ela já está pronta, ela está dentro da era da noiva, é chamada a era da águia. Vejam, é a era da águia que obtém a palavra e a revelação. Todos que compreendem isto, levantem suas mãos para que eu veja. Amém. Deus abençoe, vocês estão compreendendo. Isso é bom, isso é ótimo, vê? Isso é bom. Agora veja, se você puder voltar aqui sobre esses selos, e algumas vezes puderem conseguir, quando eles são abertos, você pode ver exatamente o que Deus está fazendo. Vejam o que Ele tem feito e o que Ele vai fazer, e aqui está exatamente esse leito, essa noiva, ela está vivendo a atmosfera de rapto, ela está dentro da atmosfera do rapto. Não anda brincando com as coisas sérias. O rapto já está nela. Não é que ela está esperando, ela já foi revelada. Deus já revelou para ela tudo. E eu te digo, uma pessoa revelada, ela não pode ser a mesma. A sua vida é diferente. Tudo mudou em você. Não é mesmo? Deus nos abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vamos cantar um hino. Vamos cantar o hino 316. Em Jesus, amigo, temos mais chegado que um irmão. Ele manda que lhe vimos tudo a Deus em oração.
de paz perdesse. Tudo a Deus em oração, temos ledas e pisares, bem na vida tentação. Não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Haverá um outro inimigo de tão grande compaixão. Os contritos Jesus Cristo sempre atende em oração. E se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força, é refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nossa em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Você viu aqui, irmãos? Temos Jesus, o nosso irmão mais chegado. Jesus está no seu irmão, na sua irmã. É sua irmã mais chegada do que sua irmã. É seu irmão mais chegado do que seu irmão. Você me entendeu? Irmão de sangue. Irmão de carne pecaminosa. Sua irmã em Cristo é muito mais chegada do que ela. Seu irmão em Cristo é muito mais chegado do que ele. Muito mais. Se você valoriza a sua irmã em Cristo, multiplique esse valor 10.000 vezes e valoriza a sua irmã. Digo, seu irmão em sangue carnal, valorize isso 10.000 vezes e valoriza a sua irmã em Cristo. O seu irmão. É isso que devemos ser. Quem vai viver com você na eternidade é o seu irmão em Cristo. Não é sua irmã carnal. É seu irmão em Cristo. Esse nunca haverá separação. Deus nos abençoe. Deus nos ajude. Senhor Deus, livra-nos todo momento de cada mal. Guarde e nos protege, porque em verdade somos a sua descendência, as suas raízes da predestinação, e queremos conservarmos cada vez mais como tu és, Senhor. Ter esse caráter, o caráter de Cristo em nossas vidas. Despede-nos, leva-nos em paz, guarde e nos protege, agora e para sempre. Amém. Deus os abençoe. Abençoa um outro no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos terminados. Amém.